Soberano e eterno Deus, eu quero te exaltar, glorificar o teu santo nome uma vez mais nesta noite, Senhor. Eu quero te agradecer por a oportunidade de estar no altar do Senhor com a palavra direcionada da sua parte, Senhor, para a sua amada igreja, assim para minha vida também. Senhor, eu quero colocar tudo no teu altar. Senhor, aqueles que estão participando desta gravação, que eles estejam também sendo ministrados através da palavra. Aqueles que estão agora nos seus lares, Senhor, ouvindo, que também sejam ministrados, que a unção do Senhor, a presença, a renovação do Senhor venha sobre eles. Que seja, Senhor, como algo suave passando nos corações, que seja uma palavra como um refrigério para dar ânimo, para dar vigor, para compreensão, Senhor, daquilo que nós somos em Ti. Peço, Espírito Santo, que nos conduza esta noite. Que o Senhor esteja conosco, sempre será, ó Deus amado, nosso querer, nosso desejo. Peço sua bênção, Pai, a inspiração do Espírito Santo em cada palavra, em cada texto bíblico. Aquilo, Senhor, que o Senhor deseja falar conosco, traz a memória, para que eu possa compartilhar, que sejam suas palavras, faladas à sua amada igreja, Senhor. Para a glória do seu nome, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Hoje é um dia de muita alegria, pois estamos antecedendo ao culto que nós vamos fazer presencial no dia domingo. E nesta semana, o dia 18, nós esperando durante 6 meses, está chegando. Esse dia 18 está chegando. E eu quero agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que erguer altares de adoração ao Senhor faz parte das nossas vidas. O Senhor quer isso. O Senhor deseja que seu povo esteja sempre erguendo altares de adoração ao Senhor. Como corpo, como uma igreja, unidos em um lugar onde o Senhor estipulou, para que dessa forma a igreja seja ministrada pela sua presença e nós podamos ministrar na presença do Senhor. E nesse lugar é onde nós sempre nos reunimos, nos congregamos como corpo de Cristo que somos, para elevar a adoração ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, e também para recebermos a direção da parte do Senhor, conforme a palavra que vem do altar, para podermos nos guiar e estar sempre debaixo da vontade do Senhor. São 2 motivos pelos quais nós nos congregamos como igreja. Para que nossa fé não se esfrie. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Para que nossa fé não se esfrie. Porque quando você está do lado de outra pessoa, em oração ou adorando, a unção está em conjunta. Há um corpo unido. E o corpo, ele age como se estivesse em uma harmonia inteira, única. Não está dividido. O corpo, ele age em uma harmonia. E esta noite eu quero falar a respeito disso exatamente. A palavra que o Senhor me deu esta semana, a qual eu venho meditando já há 2 semanas atrás, para a sua edificação também, eu quero ministrá-la hoje. O Senhor tem me incomodado, tem falado ao meu espírito, e o desejo do meu coração é que aí onde você está, você receba essa palavra com amor. Receba essa palavra da parte do seu Senhor, que te ama, que quer o melhor para a sua vida e para a sua casa. Então, ali onde você está, eu quero que abra a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 6, versículos 2 e 4. A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira. Disse assim: por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Foi ali onde o Senhor começou a ministrar o meu espírito, exatamente com esse texto bíblico.
vendo a importância que tem o corpo de Cristo como igreja, vendo a importância que cada um tem dentro da casa do Senhor. E muitas vezes nós nos perguntamos e até questionamos o porquê dentro de um ministério ou de uma igreja é tão necessário ser organizado o trabalho para que ela funcione. Isso já foi estipulado desde a igreja primitiva, desde o começo, desde que se conhece por igreja, desde que o evangelho começou a ser pregado, depois de que Cristo ascendeu e depois de que o Espírito Santo então veio para ficar conosco. Foi o mesmo Senhor que assim conduziu aos discípulos para que eles se reunissem, porque estava tendo discórdia, divisão entre alguns irmãos da igreja. Alguns estavam questionando o porquê não estavam sendo atendidas algumas viúvas e órfãos, e outros estavam sendo atendidos. Então começaram a ver a necessidade do que poderia ser feito para que tudo fosse realizado, o trabalho fosse efetuado e não tivesse nenhum que fosse prejudicado de fato. Eles viram um problema e foram para resolvê-lo. Mas esse texto bíblico, ele me remeteu então a uma outra palavra que está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 12. E eu quero também ler com você. O 12, versículo 12 ao 14, diz a palavra do Senhor assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. O corpo em si, ele está formado por muitos membros. Se você for a pesquisar e você for a estudar a respeito do corpo, você vai se surpreender de quantos membros tem dentro de um só corpo para que um só corpo funcione. O apóstolo Paulo, ele está trazendo essa comparação e foi o mesmo Deus que conduziu ele para nos trazer hoje também a revelação dessa palavra. O corpo em si, ele está cheio de membros. Então nós temos que compreender que dentro de um ministério, dentro de uma igreja, independente da placa que ela tenha, porque o corpo de Cristo são todos os ministérios, todas as placas, vamos falar assim, independente de se é uma Assembleia de Deus, se é uma quadrangular, se é, enfim, é muitos os membros que tem um só corpo. Essa é a eclésia. Nós fazemos parte da eclésia e aqui existem membros desse corpo, o corpo de Cristo. Para que um corpo possa funcionar, ele precisa de que todos os membros estejam unidos e que estejam saudáveis, para que possa então ter uma vida saudável e contínua. O corpo em si, ele precisa dos membros e os membros precisam da cabeça. O que conduz os membros em si é a cabeça. Se nós olharmos para a palavra, vemos que a cabeça é Cristo e que o corpo é a igreja. Então nós estamos sendo como corpo, sendo conduzidos por Cristo Jesus, que é a cabeça. Mas como corpo, cada um tem uma função. Cada membro, ele tem uma função. E é ali onde eu quero me deter esta noite. Eu quero te levar a pensar em duas coisas: a importância que tem cada membro como indivíduo e a importância que tem todos os membros em conjunto. Eu tenho que pensar não somente em aquilo que eu represento dentro do corpo de Cristo. A palavra do Senhor, ela ensina no versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou
ouvido não pertence ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Eu quero repetir para você. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, mas nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Que é o que está me ensinando? Ele está me dizendo a importância que tem um membro em si. Se ele gostar ou não do que ele é e do que ele faz, não é a questão. É que já foi criado e formado com um propósito para o qual Deus o fez. Deus fez os ouvidos para ouvir. Ele fez o nariz para respirar e sentir os cheiros. Ele fez os olhos para enxergar. E cada membro do corpo, ele tem a sua função, assim como também tem o seu trabalho e tem a sua honra. Então, às vezes nós questionamos e ficamos olhando qual é o trabalho de outra pessoa e caracterizamos que aquilo que ela faz é melhor do que eu faço. É mais visto do que eu faço. É de maior importância que aquilo que eu estou fazendo. Mas eu quero que compreenda hoje que se você presta bem atenção, tem alguns membros do corpo que são vitais, mas que se você se olha em um espelho, você não vai conseguir enxergar eles. Mas nem por isso eles deixam de ser tão importantes e nem por isso eles deixam de estar aí ativando a vida do próprio corpo. Se você olhar para o fígado de um corpo humano, ele tem mais de 200 funções para que aquele corpo funcione. Então olha a importância de um fígado, mas você não enxergou, você não viu nunca seu fígado. E ele também não está reclamando para você porque que ele não está sendo visto. Eu quero ser visto, eu quero que alguém me enxergue. O teu fígado não está falando para você da importância que ele tem, de quantas funções em si ele tem e que ele precisa que alguém o reconheça. Porque na verdade, ele está debaixo do comando do Criador, daquele que o fez. Então a própria vida, ela se encarga de levar aquele órgão em si a que ele funcione para aquilo o qual foi feito. Então nós, como corpo de Cristo, devemos compreender isso. Nós fomos feitos para algo em específico. E nós não devemos questionar aquele que nos criou e que nos formou. O fato é que se o olho, ou o ouvido, ou o pé, ou a mão quiser ser outro órgão do corpo, não é por isso que ele vai deixar de ser parte daquele corpo. Você está dentro da igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E você tem uma importância grande dentro desse corpo para que ele funcione. Se você tirasse, por exemplo, o dedinho pequenininho do pé, o meñico do pé, então você entenderia a importância que ele tem. Porque se uma pessoa não tem esse dedinho, ele não consegue caminhar com o mesmo equilíbrio como se tivesse. Mas aquele dedinho parece que não tem função nenhuma. Você já percebeu? Eu não sei se já aconteceu de algum dia você ter visto uma pessoa que não tem os cílios nos olhos. Ninguém presta atenção para o cílio dos olhos. Mas uma vez eu vi alguém, por graça, cortar os cílios. E passou várias semanas sem conseguir enxergar certo. Por quê? Porque cortou algo que tem uma função. É ali onde os olhos, você limpa os olhos. É como se ele te ajudasse a refletir também a luz. Ele te ajuda. Ela não conseguia enxergar certo por causa de cortar os cílios. Algo tão insignificante aparentemente. Ela só descobriu a importância que ele tinha quando arrancou.
Eu quero falar para os irmãos, aqueles que trabalham dentro da casa do Senhor, aqueles que fazem o corpo de Cristo. Você é membro, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem o Senhor Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. E por pequeno que você se senta, por insignificante que às vezes você pareça no seu entendimento, quero que saiba que você é importante. Quero que saiba que aquilo que você é dentro do reino, talvez outra pessoa não vai fazer, porque Deus te criou para fazer. Quando nós estamos olhando para o corpo de Cristo, devemos compreender a importância que cada membro tem em si. Por que o Senhor me fez lembrar e me conduziu a essa palavra? Bem nesta semana. Porque muitos de nós vamos voltar a trabalhar e fazer aquilo qual o Senhor nos chamou para fazer. Independente de qual é a tua responsabilidade. Pastora, eu não trabalho na igreja. Você trabalha assim, irmão. Tenho certeza que você ora na sua casa por este lugar. Tenho certeza que você sai daquele lugar e vem até o altar do Senhor a trazer seu dízimo, trazer sua oferta, sua fidelidade. E com tudo isso você consegue. Você vem ao culto, você adora. Daqui a pouco você vai ser tirado desse lugar da cadeira e você vai começar a trabalhar em algum lugar dentro deste. Quando você está na rua, está evangelizando. Quando você está dando testemunho, você está trabalhando no reino. Mas esta semana, nós estamos retornando a uma atividade. O que nós estamos fazendo é dizendo, vamos ter um culto presencial. E para esse culto, nós que estamos trabalhando em alguma área dentro da congregação, nós precisamos nos unir como um corpo. Nós não podemos estar dispersos. Nós não podemos estar puxando cada um para um lado. Porque se você é olho, você não pode querer estar ouvindo. Você foi feito para ver, não para ouvir. Se você é mão, você foi feito para pegar, não para andar. Então entenda o que você tem, o que você é, o que você faz. Foi o Senhor Deus que te deu. É o lugar onde o Senhor te colocou. Há uma caminhada para andar. Ninguém ficou mestre da noite para o dia. Ninguém chegou a ser pastor, missionário, obreiro, presbítero, diácono, recepcionista, qualquer ministério da igreja, da noite para o dia. Ele começou em algum lugar. Nós somos um corpo e como corpo nós devemos nos manter em um lugar só, em aquele ao qual o Senhor me colocou. Eu não posso desistir do que o Senhor me deu. Eu não posso jogar, eu não posso entregar. É como se eu estivesse olhando atrás. Você deve estar se perguntando: ai, essa pastora deve estar com problemas com os ministérios. Pasme, não, que eu saiba, não tem. Mas o Senhor está falando, eu vou dar ouvidos. Eu não sei o que está acontecendo com você. Não sei quais são as ideias que você está tendo de você mesmo. Mas quero que saiba que você tem uma importância grande na casa do Senhor e no reino. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Ele te escolheu para te sentar nesse lugar, para ouvir a palavra, para te instruir. E você faz parte desse corpo de Cristo que é a amada igreja. Que outra coisa que eu quero falar em esta noite? A importância que tem o fato de eu reconhecer o trabalho do outro membro. Tão difícil é alguém que está do meu lado e está fazendo às vezes até melhor do que eu.
a vezes por orgulho, por situações da vida, eu não dar a honra que essa pessoa deve ter. A palavra do Senhor, quando nós lemos em Atos o capítulo 6, versículos 2 e 4, está dizendo: vamos separar pessoas para que atendam às necessidades da igreja. Era para que atendessem viúvas, para que levassem alimentos, para que acudissem em momentos que elas precisassem. Por que eles estavam fazendo isso? Por causa da necessidade de não negligenciar o ministério da palavra e da oração. Quer dizer que tem pessoas dentro da igreja que ela tem que se dedicar o tempo inteiro, sim, a buscar da presença para trazer o alimento espiritual a este lugar? Tem pessoas que têm que tirar do tempo delas para consagrar tempos de leitura, horas talvez, para poder vir aqui e trazer uma palavra. Por isso é que é necessário que para que alguém possa vir a este lugar e pregar para você, ensinar a palavra, que é a coisa mais essencial em si do trabalho em congregação, é que podamos nos reunir a adorar ao Senhor, mas também nos reunir para ouvir Deus falar conosco. E como é que Ele faz isso? Através da palavra. Mas para que isso funcione, o corpo de Cristo, a eclésia, a igreja, ela tem que estar junta com o ministro, juntos com o pastor, junto com aquele que está buscando a direção de Deus para o rebanho. Irmãos, nós precisamos de todos aqueles que trabalham dentro da igreja. Mas por que, pastora? Porque nós não podemos fazer tudo sozinho. O ouvido não pode ver. A mão não pode ser usada para caminhar. Cada quem tem uma função e é valiosa dentro do corpo de Cristo. Para podermos estar andando em harmonia, nós devemos reconhecer o trabalho que o irmão do meu lado está fazendo, honrá-lo por aquilo que ele está fazendo. Não posso menosprezar quem eu sou, não posso menosprezar quem eu sou na casa do Senhor, e também não posso desonrar e desprezar aquele que está trabalhando do meu lado. Mas aquele lá é o que lava o banheiro. Mas parece que o cargo melhor são dos que ficam na frente, sentados. Talvez não seja assim. Você é tão importante quanto aquele que está na frente. Mas existe algo estipulado pelo Senhor. No versículo 18 do capítulo 12 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor disse assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. É Deus que dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Não minha vontade, não sua vontade, mas é a vontade de Deus. Aonde eu devo estar. Olha para o lugar onde o Senhor te colocou. Não despreze aquele que não tem a sua função. Porque se aquele tivesse a sua função, você não estaria ali, estaria ele. Mas tem muitos que trabalham na casa do Senhor. E é necessário que cada um olhe para o que o Senhor deu e olhe como um tesouro precioso, sem ficar olhando para aquilo que Deus deu para o outro. Olha a importância que você tem dentro da casa do Senhor. Olha o que o Senhor te entregou, é um privilégio enorme. Não o que eu faço. O que eu faço não é o que faz a diferença em mim. A importância é servir aquele que deu tudo por mim. Então a importância em si está em que eu tive a oportunidade
de alguma forma, enquanto eu estiver vivendo, demonstrar ao Senhor a minha fidelidade, a minha gratidão e meu serviço ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, enquanto eu estiver em vida. Seja grato, porque se abriu uma porta, um lugar. É uma igreja, é um ministério, é a casa do Senhor. É aqui onde nós fazemos aquilo qual o Senhor nos chamou para fazer. É a oportunidade que eu tenho de aquilo que Deus me deu, apreciá-lo. Eu não posso jogar fora. Eu não posso renunciar. Não existe uma renúncia diante do Senhor, amado. Não existe um entregar de aquilo que Deus te colocou nas tuas mãos. Você tem que dar conta do pedaço. Vai à presença do Senhor e busca. Eu digo que a pessoa, quando pega aquilo que o Senhor deu, ele só pode entregar para o Senhor na eternidade. É meu pensamento. Ele deveria pelo menos entregar novamente ao Senhor quando ele chegar à sua presença, mas não aqui nessa terra, porque na verdade, você está perdendo a oportunidade de servir aquele que tanto te ama, de se render e de dar o teu melhor para Ele, por pouco que seja ou por grande que seja. Você não pode escolher o que fazer. Nós não escolhemos. Nós não escolhemos o ministério que queremos. Nós não escolhemos o trabalho que queremos. Nós somos escolhidos por Deus. Somos olhados e capacitados por Ele. Basta ouvi-lo, basta querer segui-lo, basta obedecê-lo. Mas nós não escolhemos o que queremos fazer. Não funciona dessa forma dentro do reino. A importância que tem o reconhecer a função do outro membro. A palavra do Senhor disse no versículo 27: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Esses três ministérios têm tudo a ver com a palavra: apóstolos, profetas e mestres. E Ele os estipulou, primeiro, segundo e terceiro. Três ministérios que têm tudo a ver com a palavra. Eles têm que se envolver com a palavra. Eles têm que orar, eles têm que buscar, eles têm que discernir, eles têm que ir a buscar o alimento. Esses três. Mas depois ele disse assim: depois os que são, os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. Têm todos o dom de realizar milagres? Não. São todos mestres? Não. Não, cada quem tem uma função. Irmãos, nós temos dentro da igreja pastores, presbíteros, obreiros, missionários, diáconos, educadores, ministros de louvor, recepcionistas, intercessores, irmãos que estão nas mesas de som. Nós temos vários trabalhos dentro da igreja. Uns que estão dando sua vida, o seu serviço, o seu tempo para manter este lugar em ordem. Aqueles que trabalham na administração, aqueles que mantêm a casa do Senhor limpa e organizada, os diáconos. Aqueles que estão ministrando as crianças são os educadores. Aqueles que te recebem com abraços quando você chega, os recepcionistas. Mas cada quem está no seu devido lugar. Então, irmão, quando alguém chega na sua casa, alguém está enfermo,
E nós, como pastores, pedimos para um presbítero ou um outro pastor da comunidade estar visitando esse enfermo, orando por ele. A igreja em si, ela te atendeu. Não foi o pastor Marcelo que foi, não foi a pastora Zenaida que foi, mas foi um dos pastores da comunidade que foi, orou por você, ungiu você, e ele tem essa autoridade para fazer. Aonde eu quero chegar é que você está sendo atendido não por um pastor particular, mas a eclésia, a igreja de Cristo te atendeu. A comunidade, ela te atendeu quando mandou um pastor, um obreiro ou alguém na sua casa porque você estava doente e levaram a ceia para você. Foram até lá. A igreja te atendeu. Senta-se atendido pela igreja onde você se congrega. Senta-se atendido e servido pelo ministério onde você está se congregando. Não é que nós, como pastores que estamos neste lugar, temos sempre que fazer todas as coisas. Veja bem, eu não posso recepcionar você e ficar de diácono, estar de educador na mesa do som, no louvor, e depois pregar e orar por você para ir embora. Aceite a pessoa que o Senhor mandou para orar por você. Aceite aquele que o Senhor enviou até o hospital para orar por você. Aceite aquele ministro da casa do Senhor que Deus enviou para que te levasse a ceia e orasse por você. Aceite a visita daquele que nós, como pastores, comandamos para ir até sua casa. A igreja está te servindo, a igreja está te atendendo. A palavra do Senhor não me ensina a exigir. A palavra do Senhor me ensina a respeitar e a dar honra àquele a qual o Senhor enviou para me ajudar e me abençoar. Você não pode dizer para a mão que você não precisa do pé, ou você não pode dizer para a boca que ela não precisa do nariz, porque é um corpo, e o corpo ele precisa de todos os membros para que ele funcione em harmonia e saudavelmente. Tanto é que quando um dos membros do corpo fica doente, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente. Uma das primeiras reações que nós vemos quando alguém está com alguma infecção que ainda não foi detectado o lugar onde foi infectado, essa febre, dores e febre. Ela anuncia, algo está acontecendo. Então, algo tem que acontecer em meio do corpo de Cristo. Quando alguém está doente, sempre vai haver um alerta. Então, ali está o corpo para ajudá-lo. Quem que está botando esse alerta? O próprio corpo está dizendo algo está acontecendo. Hoje, essa palavra eu vejo como se fosse um alerta, uma febre, algo está acontecendo e devemos descobrir. Eu não sei aonde está ainda a pessoa, o membro, o ministério, aquele que está talvez pensando em desistir, em entregar o ministério, em sair, em dizer eu preciso de um tempo. Um tempo para quê? Que tempo você precisa? A palavra do Senhor nos disse assim: não dê lugar ao diabo. Não me diga, pastora, digo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Quer dizer que há um lugar aonde você está, que se você sair, pode dar lugar ao diabo. Eu não vou dar lugar, um lugar que é meu, me pertence. Não dê lugar ao diabo. O altar do Senhor, e quando eu falo altar do Senhor, eu estou falando do lugar onde o Senhor te colocou.
Se você está na mirim, na recepção, no som, se você está como diácono, aonde você está? Você está no altar do Senhor. Você está trabalhando para o Senhor, literalmente, está no altar. O altar do Senhor é um lugar de refúgio, onde o Senhor nos esconde. Não porque sejamos os melhores, é ao contrário. O Senhor chamou as coisas mais loucas deste mundo para confundir os sábios. Então as coisas mais loucas foi que o Senhor chamou. Não se senta como se fosse uma grande. Não, nós somos aquele que na misericórdia do Senhor, o Senhor nos pegou, nos colocou a trabalhar em um lugar para que isso seja lugar de refúgio. Ali eu me exijo mais de mim, do meu testemunho, do meu falar, exijo mais de mim em oração, exijo mais de mim na leitura da palavra. Você se descuidou? Foi isso? Volta! Você está se sentindo meio fraco? Volta a buscar. Não é momento de recuar. Se você recuar, vai ficar mais longe. Afaste teu pé do mau caminho. Se eu preciso me afastar, quer dizer que há um caminho reto para mim. Há um caminho reto. Há algo para mim caminhar em retidão. Eu sou corpo. O corpo não pode estar doente. Se é um corpo, eu preciso estar por perto de todos aqueles que me ajudam. Eu não posso me afastar do corpo, porque na verdade o corpo ele me ajuda a me manter dentro da manada, dentro do rebanho, para que o lobo, quando chegar por perto, ele não te veja como uma ovelha fraca, desolada, ao qual ele pode pegar facilmente. A palavra do Senhor, ela é preciosa. Então, quando nós voltamos a ela e vemos como o Senhor Deus se importa, não com o que você faz, é com a tua fidelidade no que Ele te deu. É a tua fidelidade o que conta. Você vai ser fiel até o final. Você vai olhar as pessoas desta igreja de uma forma diferente. Você vai dar valor aos tios da mirim, aos educadores da mirim, que ficam lá tentando o tempo inteiro cuidar do teu filho da melhor forma. Você está que não aguenta com ele dentro de casa, e são 2 ou 3. Muitas vezes aqui dentro da comunidade temos 20, 25, 30 dentro de uma sala. Então, irmão, compreenda, dê valor àquilo que o outro está fazendo. Respeite-o, honre-o, porque o Senhor te honra honrando aquele que o Senhor colocou para esse trabalho. Existe em si o ministério daquele que tem que se dedicar à búsqueda diária, à consagração diária, para poder trazer o alimento espiritual. Mas atrás deles existe um corpo. Existe toda uma equipe. Existem todos aqueles do menor ao maior que estão trabalhando e fazendo a sua função para que o corpo funcione, para que tenha vida, harmonia e possa passar vida àqueles que estão por perto. Não exija, não seja exigente. Às vezes as pessoas chegam, tem 3, 4 pastores do meu lado e chegam para me pedir oração. E eu pego essa pessoa e passo para outro pastor. Eu falei assim: pastor, vem aqui, ora por ele. Eu poderia orar, mas eu honro eles. Há unção na vida deles. O Senhor os chamou. Honre os pastores da comunidade. Pastor, eu não gosto dele. Quem falou que você tem que gostar? Deus gostou dele. Alguma coisa Deus viu ali. Se agradou e ungiu. Aí eu não gosto dos ministros de louvor. Eu não gosto. Aqueles meninos lá nem olham para a gente. Mas quem disse que eles têm que olhar enquanto adoram ao Senhor para você? Eles estão no lugar certo, adorando aquele que vive.
Nós não temos que gostar. Ele gostou. O que eu tenho é que honrar, respeitar e não me intrometer no trabalho dele. Irmão, se alguém errar no trabalho, deixa ele errar. Quem te mandou você ir lá corrigi-lo? Ele não tem alguém para que faça isso? Não se considere maior ou melhor daquele que está do seu lado. Não pode. Seja prudente, não abuse. Não abuse nem das palavras, nem dos gestos, nem das atitudes com as outras pessoas que o Senhor colocou do teu lado. Respeite. Respeite elas. Quando você estiver no hospital e chegue um dos líderes desta igreja que foi comandado pelos pastores para irem até você, não diga em seu coração: eu esperava que fosse outro pastor. Eu esperava que fosse a pastora ou o pastor Marcelo. Vai ficar esperando, irmão, porque foi Jesus que foi lá. Foi Jesus que chegou até aquele lugar. Honre aqueles que o Senhor colocou. Respeite e dê honra, porque há algo da parte do Senhor para a sua vida através deles. E só vai chegar a você quando você enxergar o que Ele tem para te dar. Seja quem for. Não fique bravo com o diácono da igreja, porque muitas vezes ele pede para você: irmão, não pode ficar no templo, tem que se retirar. Eles estão fazendo a função deles. Então o que eu devo fazer? Me abaixar? Eles têm razão. É assim que tem que ser nesse tempo. Vamos obedecer. Eu tenho que honrar aquele ao qual o Senhor colocou ali. Mas eu conheço essa pessoa, eu sei quem ela é. Não interessa se é seu vizinho, não interessa se é a pessoa que você conheceu da infância. Hoje ele não faz mais parte disso. Hoje é Cristo na vida dele. Está dentro da casa do Senhor, está com uma função, faz parte do corpo, é membro do corpo. E ele tem uma função perfeita, maravilhosa. Foi Deus quem a deu. É necessário, sim, que nós nos dediquemos ao estudo da palavra, às orações, à consagração, mas é necessário que nós também respeitemos aqueles que já foram estipulados para fazer qualquer dos trabalhos dentro da casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, e eu quero ler novamente. 1 Coríntios, o capítulo 12, versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Ele colocou cada um dos membros no corpo. O olho no seu lugar, o nariz no seu lugar, o fígado no seu lugar, o coração no seu lugar, o rim no seu lugar. Todos os membros do corpo, Ele os colocou no seu devido lugar. Quem? Deus. Deus o colocou no seu devido lugar, com a sua função perfeita. Você pergunta qual é o propósito do Senhor? O propósito do Senhor para a sua vida é que você faça, por simples que seja, aquilo que Ele te entregou nas mãos para fazer nesse tempo. Se Ele tem algo a mais, você já está na caminhada e chegará lá. Mas se você não apreciar aquele que está do seu lado, não respeitar e honrar aquele que está do teu lado, e se você não valorizar o que Deus te deu, o propósito não vai ser cumprido. Você simplesmente vai ser uma orelha solitária, ouvindo coisas que não devia, longe do corpo, distante do corpo, distante daquele que te dá a vida. O corpo em si, um ao outro passa a vida. Um sem o outro, um membro do corpo sem o outro, morre. Tira uma perna, morre. Eita palavra linda, preciosa.
O Senhor está sondando e o Senhor está nos direcionando a lugares. O Senhor está querendo te colocar de novo com o pensamento certo, com o olhar certo. Não se esfrie, irmão. Não esfria teu coração, não. Olha para o que o Senhor te deu. Honre o que o Senhor te deu nas tuas mãos. E honra aquele que o Senhor colocou sobre você, para te ajudar, para te guiar. Não desonre nem a casa do Senhor, nem o corpo de Cristo, porque a cabeça é Cristo. Nós só somos o corpo. Senhor, eu quero lhe agradecer por essa palavra. O Senhor é fiel. Sei que está falando conosco, está falando com sua amada igreja. Eu entendo da parte do Senhor que o Senhor está nos direcionando e está nos ajustando novamente para o trabalho, para aquilo que o Senhor já nos chamou para fazer. Queremos, Senhor, estar firmes e com o coração disposto a correr aquela caminhada que o Senhor já estipulou. Nos ajuda a chegar até o final com o propósito cumprido em nossas vidas. Senhor, cubra tua amada igreja com teu sangue precioso. Alcança eles aonde eles estiverem em estas cidades, do norte, sul, oriente e ocidente. Esconde eles, Senhor, debaixo da tua potente mão. As tuas asas, Senhor Deus, estejam estendidas para cobri-los, para escondê-los do laço do passarinheiro, para que nada, Senhor, venha a atingi-los. Nenhum mal, Senhor, tocará a tua amada igreja. O teu olhar está sobre eles. A tua mão poderosa está sobre teu povo. A tua graça nos basta, Senhor, para nos refugiar nela. Que nenhum deles, Senhor, saia do lugar de refúgio, aonde o Senhor nos esconde todos os dias. Que o teu poder nos alcance hoje, Senhor. Que seja estremecedor dentro dos nossos corações esse chamado de atenção, esse alerta que o Senhor nos dá para voltarmos, Senhor, o olhar para ti, a tua palavra, a entender a importância que temos dentro da tua casa, dentro do teu reino, meu amado Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor, neste lugar. Obrigada, Senhor, eu te dou a honra e te dou a glória. Senhor, eu te amo e te glorifico. Obrigada, Senhor, pelo livramento que está dando hoje, Senhor, para mais de uma pessoa. Senhor, o Senhor está trazendo de volta o seu rebanho. O Senhor está trazendo aqueles que estavam dispersos a olharem para si mesmos, Senhor, e te reverenciarem. Não desprezarem, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, por pequeno que seja, Senhor. Espírito Santo, queima no coração de cada um deles, Senhor. Queima, Espírito Santo. Enche, Senhor, aquele lugar da tua glória, da tua presença. Enche as casas, Senhor, de cada um deles, Senhor, com a tua aroma suave, com a sua fragrância, Senhor. Que seja o temor do Senhor que os convença esta noite, Senhor, a vir a sua presença com temor e reverência, a lembrar-se de quem foi que os chamou, a lembrar-se de quem é o Senhor, o nosso Deus, que está do nosso lado. Nós confiamos em ti, Senhor. Nada nos atingirá. A tua igreja, Senhor, está debaixo do teu manto, está debaixo da tua graça. As asas do Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente, estão estendidas sobre você, amada igreja. Um manto do Senhor sobre você agora, te guardando, te protegendo, te trazendo para um refúgio eterno. Foge desse lugar onde estava e corre novamente para o altar ao qual o Senhor te colocou como um refúgio eterno. Que a graça do Senhor, que a unção do Espírito Santo esteja sobre ti. Que a presença do Deus Todo-Poderoso te acompanhe. E não dê as costas para aquele que te chamou. Permanece firme como um soldado até o final. Você está abençoado, abençoada em nome de Jesus.